Oi, gente, estamos aqui ao vivo, né? Vamos fazer mais essa live hoje com um assunto que eu vi que muita gente tinha me pedido, que é a oração pelos filhos, com Arthur Amorim. Acho que vai ser muito interessante a gente ver isso, importante na nossa vida. Rezar pelos filhos, a gente sabe que não é uma obrigação, mas é algo que nos faz, assim, bem e que é importantíssimo para a vida deles também, né? Diz que a gente, quando abençoa um filho, Deus está abençoando. Então, todos os pais que fazem isso estão realmente fazendo uma coisa muito bonita, importante, real para os seus filhos. Então, nós vamos fazer hoje essa oração pelos filhos e uma oração que, segundo o Arthur Amorim, quebra a negatividade que possa ser transmitida para os nossos filhos. E eu também fiz ontem um vídeo falando para vocês da Quaresma de São Miguel, né, que começou e que acaba no dia 29, dia de São Miguel Arcanjo, São Gabriel e São Rafael. Eu, particularmente, sou devota de São Miguel. Quero mostrar para vocês que estou aqui com São Miguel do meu lado, tá vendo aqui? Ganhei da minha irmã, que trouxe para mim de Minas, esse São Miguel, que me acompanha já há anos. Tenho rezado com ele. Tem outro São Miguel, eu adoro São Miguel, então tem sempre São Miguel comigo. Enfim, estou vendo que já entraram muitas pessoas, né? Eliane Ribeiro, Árdila Tanir, Árdila, Bela Andrade, Vânia Costa, Luciene, Cátia Grando, Cláudia Bandeira, Márcia Moraes. Já está na nossa hora. Eu vou chamar o Arthur, que eu acho que o Arthur já entrou. Olha aqui, o Arthur já entrou para a gente poder pelos filhos, né? Para mim, eu acho uma alegria, um prazer enorme poder falar sobre isso. Eu rezo sempre. Oi, Arthur. Tudo. Como é que vai? Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Olha só. Fala um pouquinho para a gente ver se está tudo ok aí com a sua internet. Tá me ouvindo? Tá direitinho ou não? Ou tá ruim? Tá um pouquinho assim, estourado, assim, não sei o que é. O que tá distorcido? É a imagem ou o som? Agora tá melhor o som, tava um pouco o som, mas agora tá bem. Tá direitinho ou não? Melhorou. Agora acho que tá melhor também. Porque... Parece que sim, Arthur. É que você tava um pouco no escuro, assim, na penumbra. Não, é porque aqui a luz é ruim nesse estúdio aqui. A luz é ruim mesmo. Tá bom. Tá bom. Tudo bom, Márcia? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho para ver se a voz está saindo bem, porque estava um pouco assim cortando, tá, Arthur? Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem ou não? No início que você fala não está muito bom, mas acho que aqui com o tempo vai melhorando. Não, peraí. Não sei, a tua internet é boa, né? Eu vou trocar a internet aqui para o Wi-Fi. O Wi-Fi não. Vou sair do Wi-Fi e vou botar o 4G. O 4G. Enquanto as pessoas estão entrando. Vamos aqui fazer para ficar com um som muito bom, porque a gente tem que ouvir bem o que o Arthur vai falar, não é mesmo? Vamos ver aqui. Já vai. Oi, Arthur. Eu voltei, você me viu? Tá normal agora ou não? Eu acho que agora tá melhor. Bom, tá no Wi-Fi, tá no 4G. 4G, então tá ótimo. O Arthur, eu estava abrindo aqui falando da importância da oração para os filhos, né? Que a gente, como mãe e pai, né? A gente normalmente reza, digo, não é uma obrigação, mas todo mundo deveria fazer, né? E quando a gente faz, é muito positivo e importante para os filhos, porque quando a gente abençoa, Deus te abençoe um filho, é como se Deus estivesse ajudando a gente a abençoar, não é isso? É isso mesmo. E é maravilhoso. Na realidade, vou ter que encurtar muita história, porque tem muita coisa para contar para você e para o povo aí. O que acontece? Digamos que a gente vivesse no mundo real, né? Que nós não enchêssemos nossos filhos dos AIs, né? iPads, iPhones, não sei o quê. Digamos que a gente fosse pais presentes, completamente presentes. E que dessemos todo o amor e carinho que nós pudéssemos dar. Esse mundo ideal, mesmo assim, nós precisaríamos rezar pelos nossos filhos. Justamente para cortar a hereditariedade, as heranças negativas, as tendências. Tem, na cura interior, que nós falamos, né, a cura da alma,
a gente reza por 3 coisas que são fundamentais. Isso é bom vocês mães ou pais anotarem no caderninho. Por quê? Porque a gente não pode mais rezar uma oração genérica. O que as pessoas fazem? Em qualquer religião, você olha assim as pessoas, elas, assim, querem delegar para Deus, né? Vamos falar assim, tudo. Ah, Deus tem que curar meu filho da droga, da sexualidade, da não sei o quê. Bom, então, só que nós não gastamos tempo olhando para a alma dos nossos filhos, para o coração deles e também para aquilo que nós carregamos e que trouxemos e demos de herança para eles. Então, o que Deus tem ensinado a gente? Posso explicar só uma coisa, Márcia? Deixa eu falar uma coisa, um alerta para vocês. Pode. O que... Fala. Eu achei muito importante você falar essa questão também de como é que a gente olha para a alma dos nossos filhos. Isso é importante depois você voltar. Isso, vamos falar. O que aconteceu? Digamos assim, o que eu e a Márcia vamos falar agora para vocês que estão ouvindo são coisas espirituais, tá, gente? Aquilo que a lógica humana alcança é coisas possíveis. Quando sai do campo do possível, a gente fala do campo do impossível, é só Deus. Só para vocês entenderem, tá? Só Deus, nós vamos falar agora de coisas espirituais. Então, não buscamos aqui, assim, entender os caminhos. Tentamos aqui aprender a entregar-nos a Deus. Essa força misteriosa, poderosa, que é o Espírito Santo. Só isso que eu queria falar para as pessoas se abrirem para o lado místico, o lado sobrenatural de Deus. Porque é isso que nós vamos fazer agora. Então, o que nós temos, o que eu vou falar aqui são coisas que a gente vem aprendendo ao longo dos anos, orando e rezando na prática pelas pessoas. Claro. Então não são teorias, são coisas que são vivenciadas, né? E o que aconteceu? Eu vejo assim que os pais, nós todos, deveríamos no mínimo gastar tempo olhando a nossa história, a história materna e paterna, para que a gente pudesse também, como se fosse um código, decifrar esse código dos nossos filhos. Ou seja, o que eu estou deixando de herança para minha filha ou para o meu filho? E aí entram 3 coisas que eu acho fundamentais que na oração entra. Para a gente aprender a rezar pelos filhos, nós temos que pegar a primeira coisa, a gestação, a parte da concepção e gestação. A vida intrauterina. Até a medicina hoje em dia estuda isso, sabia que é lindo? Porque eles estudam muito as más formações, os sentimentos, desde quando a criança começa a ouvir, que é a partir do 3º mês, ou seja, quando é que ela percebe os sentimentos, ou seja, da mãe, se há uma rejeição, se há se há um desejo que fosse menina ou menino, a criança ela não sabe discernir esses sentimentos, mas ela sente, e ela não sabe como lidar também com isso. Então, por isso que é importante, a gente faz uma oração chamada oração do cordão umbilical, dos 3 primeiros meses da gestação da criança. Que coisa linda, oração do cordão umbilical. Claro, porque ele não recebe hormônio, alimento, tudo pelo cordão umbilical. Tudo. Só que ali ele recebe também o alimento emocional e o alimento espiritual. É lindo isso daí. Porque aí entra um segredo. A gente não usa o poder humano. Por mais técnica que a gente possa aprender, a gente pede para que Deus, no seu amor sobrenatural, banhe com seu amor aquele cordão umbilical e que ali, em vez de passar ódio, ansiedade, medos, heranças naquele cordão umbilical, passe amor, paz, alegria. Aquela criança, sabe, se sentir plena em amor, se sentir amada, né, querida? Amada. Porque tudo se resume em amor, na realidade, né? Tudo que a gente vai falar é amor. Tudo é amor. Tudo é amor. Então, a gente só está tratando aqui como chegar nesse amor, porque o resto tudo é amor. A gente não vai fugir disso. É verdade. Uma das coisas que eu tenho, algum testemunho. Uma vez uma pessoa estava rezando para uma menina que ela queria se suicidar, né? E ela não conseguia não conseguia permitir que o amor da mãe a alcançasse. Ela tinha muito problema com a mãe dela. Aliás, muitas meninas têm muito problema com as mães, né? É uma ligação muito profunda. Então, aí o que acontece? E nesse não conseguir permitir, ela parecia impermeável ao amor da mãe. E eu percebi, na oração, olha só, rezando por ela, eu vou mês a mês, né? Eu imponho a mão sobre a pessoa, eu vou rezando mês a mês. É trabalhoso pra caramba, não é fácil não. Imagina. Então, a gente ali vai orando, e eu lembro que no 3º mês, aquela mãe, olha como é que interessante isso daí. Ela fez uma oração. Como é que eu vou adivinhar? Não tem como adivinhar essas coisas. Ela pediu para Jesus, para Deus, né, para mandar um filho homem. E nasceu uma filha mulher. Olha só. Aí você vai imaginar uma coisa de maluco, né? Eu tô falando, como é que
Deus mostra, e eu sem graça falando para essa mãe, olha, você desejou um menino? Falei para ela, se você desejou uma menina, me veio esse insight, sabe, essa inspiração de Deus. E ela me contou essa história, mais ou menos terceiro mês, meu marido queria tanto, e falou, externou para mim, queria tanto um menino, um homem, para brincar com ele, não sei o quê. E ela fez uma oração. E, olha, essa menina, a mãe precisou, sabe, ela precisou pedir para que Deus curasse naquele mês, naquele momento, porque para Deus não há tempo, justamente que não ouvisse aquela oração, que Deus permitisse que a alegria do seu coração, que ela sentisse alegre por ter nascido mulher. Essas duas, a reconciliação foi linda, que as duas choraram muito, etc. Mas olha que lindo. A gente carrega coisas que a gente não imagina. Então, a gestação é um dos grandes mistérios do universo, Paulo. Com certeza. É ali que é passado grande parte da nossa tudo, personalidade, tendências. E é sobre isso que eu queria falar. Nós rezamos sobre o cordão umbilical para quebrar o quê? As heranças negativas que você falou, as heranças que são, a gente herda tudo, não só o DNA, mas a gente herda o temperamento, as emoções, feridas, já estão estudando até isso, a questão espiritual também. Um dia eu vou falar sobre questões espirituais, que aí um papo é outro, né, assim, mais profundo ainda. Uhum. Mas tem uma coisa interessante, ali também a gente reza pelas feridas, desamores que são passados pela mãe, pelo pai e pela mãe, que a criança sente tudo, mas pela mãe. A mãe é mais direto, né? Tá ali gerando, né? Então tudo que ela sente é transmitido automaticamente, né? A mãe que rejeita o seu corpo, a criança sente a rejeição. A mãe que fala assim, eu tô feia, eu tô gorda, tô não sei o que, ela sente, aquele sentimento passa para a criança. Olha, é tão vasto esse mundo da cura interior, que a gente começa a tirar o fio, né, da meada, a gente vai descobrir tantas coisas, ou seja, você tem que ter um olhar sobre a alma do teu filho, justamente na gestação, de como você se enxergava, como você se percebia, como você traz o amor ou desamor com teus pais, porque às vezes a mãe, uma menina me ligou ontem sobre isso, falou que não consegue, assim, dar certo em nenhum relacionamento. Aí eu sempre pergunto assim, vem cá, e como é que era a tua mãe? Como foi tua mãe, assim, com teu pai, não sei o quê? Péssimo, separaram, brigaram, não sei o quê. E tua avó? Também horrível. Nenhum casamento dá certo na minha família. Ela falou assim, então, são 7 primas ou irmãs, sei lá, e ninguém dá certo, todo mundo ali solteirona, não sei o quê. E ela me ligou ontem, ela falou assim, Arthur, eu queria quebrar esse padrão, como é que eu quebro esse padrão? Então a gente fala assim, aí tem N maneiras de quebrar, né, os padrões, mas a gente falou sobre, eu falei assim, primeira coisa, você vai ter que rezar pela tua gestação. E também na tua gestação, por todo esse sentimento que a tua mãe trouxe para você, passou para você. Porque a mãe, ela não se amava, a mãe não se sabe, a mãe que se sentia rejeitada, a mãe que se sentia mal amada, que achava que nada dava certo na vida dela, aquilo tudo vai passando para aquela criança e a criança toma a forma do quê? Do fracasso emocional, do fracasso pessoal. Olha, é tanta coisa assim bonita que nossa alma é uma esponjinha. Né? Então ali... Arthur, você está dizendo que a pessoa também pode rezar, então, já adulta, por a sua própria gestação, e não só as pessoas que estão grávidas para rezar para o seu filho que vão ter. Quer dizer, nós adultos podemos rezar pelo que aconteceu conosco na gestação, é isso? Na Bíblia, em Hebreus 13, diz assim, Jesus Cristo, ele passeia no tempo, né? Ele é ontem, hoje e sempre ele vai ser, ou seja, o tempo humano está nessa linha, o tempo de Deus está aqui. E o tempo de Deus passeia no nosso tempo, não é um tempo humano, é uma coisa espiritual, né? Ele vai para passado, futuro, ele não independe o presente e o passado. Por isso que na cura interior a gente sempre reza pelo quê? Pelo passado. Para que Jesus vá naquele momento, que é igual agora para ele, por isso a palavra de Deus ela é eterna, ela é perene, ela está acontecendo agora. Ela não aconteceu 2000 anos atrás, ela está acontecendo agora. Quando eu converso com você, a bênção de Deus está acontecendo. Você agora, digamos, se você rezasse agora, Jesus, cura a gestação. Qual é o nome da tua filha mais velha? Ana Rita. Então, Ana Rita. Senhor Jesus, cura agora as ansiedades da Ana Rita. Cura as suas ansiedades, porque ela é muito ansiosa. Aí você vai colocar tua mão na barriguinha, no teu ventre, e vai falar assim, Senhor Jesus, vai agora. Naquele mês, naquela gestação que eu me sentia ansiosa, eu tive medo de perder, ou senão eu me sentia, sabe, às vezes incapaz de, sabe, porque você olha o mundo, como está essa loucura, às vezes a mãe se sente tão frágilzinha perante tantas coisas, né? Então, tudo isso vai passando e alimentando aquele. Então, aí você pede para que o amor de Deus alimente a tua filha, Ana Rita, em vez de ansiedade, em vez dos medos, inseguranças, tirando até tuas heranças próprias, né, que aquilo vão ser passados.
Aí então Jesus vai naquele momento agora, enquanto você está rezando agora, como se fosse agora, se estivesse grávida, daquele segundo mês, terceiro mês, e ali Jesus vai colocar o quê? O seu amor. A Ana Rita vai ser curada, e ela não vai perceber, de repente ela começa a perceber que esses medos, ansiedades, começam a perder força na vida dela. É um mistério tão grande, gente, porque a cura, é impressionante como ela acontece, você começa a se sentir livre. É uma liberdade que você sente. As pessoas me ligam às vezes, Arthur, o que aconteceu? De repente eu tinha tanto pânico, agora estou perdendo medo, pânico. Falei assim, é tão bonito isso, a pessoa se redescobre, né? Quer dizer que a gente pode fazer isso por todos os filhos, né, Arthur? Deve. Aí entra o que eu vou te falar. Deve fazer isso por todos os filhos. Olha que lindo. A gente é autor da nossa história. E a gente é autor dos nossos filhos. Por isso eu falo para você só pode fazer essa oração por você e pelos teus filhos. Porque você tem autoridade espiritual sobre eles. Mas isso aí são só as mães ou os pais também podem fazer? Os pais e as mães. Mas a mãe é diferente. Como a mãe ela é que gera a criança no seu ventre, a mãe tem mais, eu digo assim, pelo que eu encontro, assim, infelizmente os homens rezam um pouco sobre isso, é mais a maioria mulher. Só para você ter uma ideia, 90% do público nosso é feminino. 90%, 10% é homem. Então é muito pouco, assim você vê a relação. E mesmo assim, vocês mulheres têm uma sensibilidade para o lado espiritual fantástica. Deus deu esse dom para vocês. E além disso, vocês são mães, vocês têm o dom da maternidade, igual a Nossa Senhora. Então isso é tão místico, tão sobrenatural, que a oração da mãe, ontem eu falei para uma mãe assim, que está desesperada com um filho que usa drogas, né? Falei para ela, minha filha, não desista nunca. Mãe nunca pode desistir. Por quê? Porque o tempo não é nosso. Se teu filho vai ficar curado hoje, amanhã ou depois, não cabe nem a nós. O teu dever é você orar, porque você tem autoridade para quebrar justamente esse padrão, ou essa memória gustativa, que as drogas entram pelas memórias gustativas, pelo prazer que ele sente, ou pela fuga dessa criança. Ele está sofrendo e ele está fugindo de alguma coisa. Então, por isso que, eu vou voltar um pouquinho atrás, tá? Por isso que eu falo para as mães, a oração não é uma coisa mental, vocal, não é um conjunto de palavras. Ela sai da alma, tem que sair da alma. É mística, a oração é um encontro com Deus sobrenatural. As pessoas não percebem isso. Eu vou rezar. Gente, a oração é um ato tão profundo, tão sobrenatural, porque você vai se encontrar com Deus. E dali vão sair frutos maravilhosos. Olha, tua filha vai ficar com... Imagina isso, um poder que é capaz de curar um câncer, capaz de curar uma personalidade, uma tristeza profunda, uma mágoa, uma ansiedade, qualquer coisa. Olha, eu tenho visto milagres acontecendo quando as mães realmente se entregam para essa presença sobrenatural que é o Espírito Santo. Não é uma coisa assim natural do homem. A oração é sobrenatural mesmo. E o primeiro passo é você entender que precisa olhar para a alma do seu filho. Primeiro você olha para a alma do teu filho. Aí que eu falo assim, os pais não têm paciência, as mães não têm paciência para pararem. Eu falo assim, primeiro ato é você olhar a tua história. E segunda coisa, olhar para a alma da tua filha ou do teu filho. Ou seja, pega um caderninho e você vai identificar. Essa criança está muito ansiosa. Você bota assim, tem ansiedade, tem medos, medo de escuro. Tem tendências afetivas diferentes. É agressiva. Você começa a ver os sintomas primeiro. Você começa a ler um pouco os sintomas do teu filho e da tua filha. Segunda coisa, você começa a ver a parte exterior. É uma pessoa que deu certo na vida, profissionalmente ou não, se encontrou, não se encontrou, é feliz. Você percebe se seu filho está feliz ou não, você vai saber. Você começa a notar o quê? Esquadrinhar a parte exterior, os sentimentos, a profissão, a vocação, tudo. Aí você vai para a parte interior da alma, que é o quê? Aí é mais profundo. Vocês vão anotar o quê? Você vai percebendo o teu filho se ela, criança, se sente amada. Se ela é uma criança permeável ou impermeável ao teu amor. Porque se ela está impermeável ao teu amor, tem um problema, criança. Se ela não dialoga com você, tem algum problema. Se ela não te olha nos olhos, tem algum problema. Então, nós vamos vendo, lendo. Gente, até espiritualmente você vai lendo essa, você vai perceber, você vai sentindo o teu filho. Você vai ver, ali, peraí, aí você repara outras coisas. O que ele repete? Ele repete isso. Ele parece muito com o avô, parece muito com a avó, agora está repetindo isso. Aí olha só o trejeito. O mesmo vício do pai, o mesmo não sei o quê. A gente começa a olhar as repetições. Aí são mais... Fala. Aí são as heranças. As heranças. Aí você começa a notar as heranças. Aí você das heranças, você pode notar até, se você já é uma pessoa espiritualizada, as maldições. O que são maldições? Você começa a ver que aquela, digamos,
Tem família que é fracassada em relacionamentos, digamos, né? Você vê como se fosse uma maldição. Falei, caramba. E a criança não dá certo, o jovem não dá certo em nenhum namoro, se sente deprimido, ou trai, ou é traído. E a pessoa, você vê que não está indo bem. Aí fala assim, peraí, pode ser que tenha aqui uma maldição de relacionamento. Ah, não, pode ser na parte financeira, pode ser na parte emocional. Então a gente começa a olhar também as coisas espirituais, que são exatamente essas maldições. E outra coisa, que a gente... Eu só queria te perguntar, como é que começam essas maldições? São feitas pela própria família ou são de terceiros? Você pode perguntar tudo que eu vou te responder. Maldição de terceiros nunca vai cair sobre o teu filho. Porque ninguém tem autoridade sobre o teu filho. Existe um erro que as pessoas acham assim, me ligam sempre e falam assim, fulaninha veio e fez uma mandinga pro meu marido e levou meu marido para amante. Isso não existe, eu vou te falar por quê. O marido foi porque foi sem vergonha, porque gostou da fulaninha. Então não tem essa palhaçada, tipo assim. Porque ninguém tem autoridade espiritual, a não ser que teu marido dê autoridade para alguém. E Deus só deu autoridade espiritual para os pais. Somente. Nem o avô tem essa autoridade. Só os pais têm essa autoridade. Porque quando você chegar no céu, Deus vai falar assim, vem cá, Márcia, o que você fez com tua filha tal? O que você ensinou para ela? Eu te dei um tesouro. E você fez o que com esse tesouro? É igual os talentos, né? Então você, diretamente, você e teu marido são responsáveis, o pai da criança, por essas crianças. Então, não adianta fugir dessa responsabilidade. Nós somos os responsáveis, autores, e que temos autoridade. Então, a maldição, o que acontece? Normalmente, não é uma maldição consciente. Normalmente nós fazemos... isso que eu queria chegar. Não é uma coisa consciente. Não. Nós, normalmente, temos a tendência de repetir padrões. E isso se transforma em maldições, como assim? Você, às vezes, verbaliza aquilo, ou num momento de raiva, ou num momento de tristeza profunda, ou de ansiedade. Eu já vi uma mãe, uma vez, estava grávida, lá na São José, rezando, e ela triste, chorava, falava assim, a minha filha não vai ser feliz, porque eu nunca fui feliz no meu casamento. Olha, meu Deus. Aí eu olhei para a mulher e falei assim, meu Deus do céu, como é que a criança não vai ser feliz mesmo nunca? Olha, esse sentimento, essa negatividade, ainda vindo da mãe, é uma verdadeira maldição ali. Olha, a mulher estava maldiçando a filha. Achei que você explicou muito bem o que é maldição, porque as pessoas ficam pensando que é uma coisa assim muito estratosférica, e não é. É uma coisa muito real e palpável, que a pessoa fala no momento de raiva, no momento... do coração da mãe. Olha, eu já vi mães que nunca não deram certo no casamento e falam assim, ai, minha filha, não casa não, porque isso nunca vai dar certo na tua vida. Tipo assim, olha, você não tem ideia das atrocidades que os pais falam para os filhos. Olha só, eu vi um pai uma vez falando para a filha, que a filha tinha separado e falou assim, você não presta para nada, nem para casar você presta. Aí eu falei assim, cara, coitado dessa menina, meu Deus do céu, a mulher com 2 ou 3 filhos, eu lembro. E o pai falando assim, você não presta para nada, nem para casar você presta. Cara, coitada da menina, eu fiquei imaginando, ela quando criança, ouvindo isso do pai. Nossa, mãe. Tem pais que são depressivos, olha só o problema. Tem pais que são muito assim, acham que tudo vai dar errado. Tem pais que é assim, tem um cara que eu conheço, que ele é pessimista ao extremo, né? E ele tem 2 filhos. E ele tudo fala assim, chega em casa e fala assim, ai, nada dá certo na minha vida, nada. Gente, é tanta negatividade que ninguém queria ficar perto desse cara. Lembra que aqui a gente descia assim pra coisa? E ninguém queria ficar perto dessa pessoa. Por quê? Porque é uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista. Você acha que a criança não percebe isso, gente? Nossos filhos são uma esponjinha. Eles sentem tudo. Claro. Então, tem coisa que não... É pesado falar que é maldição, mas aquilo se torna como se fosse uma maldição, porque marca a vida da criança, e a criança tende a repetir isso na vida dele. Olha, porque são lembranças. Posso falar só uma coisa legal que eu lembrei agora? Quando a gente reza pela cura interior, a gente reza pelas imagens do passado. Como esse pai. O que fica guardado na gente? Fica guardado as memórias auditivas. Claro. Aquela voz do pai reclamando da vida vai ficar marcado naquele ouvido daquela criança. Ele vai lembrar até do tom da voz, o timbre da voz. Ficam memórias auditivas, visuais, olfativas, gustativas, sensoriais. Ou seja, nós temos memória, nosso corpo é cheio de memórias. O corpo é lindo, porque Deus fez um corpo que ele é cheio de memórias. Imagina se a gente cultiva boas memórias. A criança vai ser feliz. Vai ser uma pessoa que tem a tendência a ser feliz em plena em todos os aspectos. Você vê que uma criança de uma família estruturada, que se ama muito, é uma pessoa que tem mais sucesso, é uma pessoa que consegue, assim, avançar a passos largos diante de uma família, às vezes, de uma criança que
tem esses problemas, a criança é insegura, a criança se sente ansiosa, ela se fecha no mundo dela. Eu tenho rezado muito por meninas e meninos que dizem que são homossexuais, etc., e que você vê que se trancaram no mundo deles e por medos, por coisas ou traumas profundos, eles acabam indo por uma sexualidade, às vezes, errada, né, para eles. Ou seja, tem questões muito delicadas, a gente falar na cura interior, a gente tem um mundo muito, muito misterioso. Mas aí, como é que a gente continua para rezar pelos nossos filhos, Arthur? Então, você falou muito interessante a questão do cordão umbilical, né? O cordão umbilical. Então, a gente passa rezando, primeiro, os 9 meses da gestação, eu botaria mês a mês. Uma vez eu fiz uma oração sobre isso, é mês a mês. Rezando assim, entregando o primeiro mês, os sentimentos que Deus vai te mostrar. Se você fechar os olhos, se você começar a rezar, cada vez que você rezar, Deus vai te mostrar sentimentos diferentes, coisas diferentes. Você rezou 9 meses. Depois que você terminou os 9 meses da gestação, você tem que fazer outra oração agora, das imagens. Porque a criança, quando começa a andar, a viver, etc., ela começa a sentir o mundo, a perceber o mundo. Então ela começa a criar imagens, que são as memórias, as lembranças, não são nem memórias, são lembranças. Memórias eu chamo coisas boas, né? Então, ela traz imagens, às vezes de dor, de medos, de ansiedades. Então o que a gente reza? Depois da gestação, a gente reza pelas imagens que essa criança carrega no seu coração, nas suas emoções e nas suas percepções. Por quê? As pessoas, elas rezam errado numa coisa, elas rezam orações genéricas. Ah, Deus ama todo mundo, Deus ama meu filho. Não. Deus ama diferente, Deus ama igual, mas diferente cada um de nós. Por então quê? tem que ser com as características do próprio filho. Exatamente. Cada oração para cada filho é diferente. Cada vida do filho, um filho é diferente do outro. Você não vai nunca rezar nem igual. Não pode nem rezar nunca igual. Outra coisa, quando você vai rezar por essas imagens, você vai rezar não só pela imagem, que a tendência das pessoas rezarem assim. Ah, eu vou rezar um terço pela cura da minha filha. Se você for rezar o terço é maravilhoso, é ungido, é bíblico, é tudo de bom. Mas não é totalmente eficaz quando você vai rezar pela cura interior. Porque a cura interior, Deus nos deu inteligência para a gente começar a observar as raízes das doenças emocionais, espirituais e físicas dos nossos filhos. Por quê? Quais são as raízes? São essas imagens. As imagens que são carregadas de sentimentos ruins. Então o que a gente faz? Eu pego um caderninho sempre, digamos, cada pessoa que eu rezo, eu peço para a pessoa anotar. Vamos lá, Deus mostrou agora uma imagem, você está agora sendo, sei lá, se afogando no rio. Você era criança e começou a se afogar. O que você sentiu na hora? O que a criança sente? Medo, pânico, sozinha, sente uma solidão. Aí vem tudo ideias de loucuras. Então, a gente reza não pela imagem, a gente reza pelos sentimentos que aconteceram através daquela imagem. Você entendeu, Márcia? Mas aí é uma oração específica ou é uma conversa com Deus? Não, já vou explicar. Aí, quando essa imagem você anota, aí você faz 3 tipos de oração, tá? Se nós fazemos assim, que não podem faltar. Nós católicos acreditamos no poder de Jesus Cristo. Então, eu não vou falar o que eu faço nas minhas orações. Eu pego o sangue de Cristo, que Isaías 53 fala que é pelas suas chagas, pelo seu sangue que nós somos curados. E eu peço para que o sangue de Jesus venha lavar essas imagens, purificar esses sentimentos. E aí eu peço uma segunda coisa depois. Eu peço para que Jesus, com o seu Espírito Santo, venha abraçar essa criança, enchê-la de amor. A gente chama de amorização. Que não adianta eu só rezar para desinfectar a ferida. Eu tenho que curar a ferida. E a única coisa que cura essa ferida é o amor. Que a gente não falou que era o amor. Então a gente reza para que o amor de Deus, que é sobrenatural, venha curar aquela criança que está apavorada, com medo, se sente sozinha. E outra coisa, aí tem um terceiro passo, que é muito lindo isso daí. Você pede para que a consciência, olha que é importante, o que é consciência? Razão, inteligência, imaginação, razão, que forma a tua inteligência, que entendam, que ela se perceba que ela é amada, que ela é querida, que ela não é rejeitada, que ela não é odiada, que ela não está sozinha. Porque não basta pedir só o amor de Deus, você tem que pedir para que ela sinta isso, para que ela saiba que ela é amada sim. Porque senão a criança tende depois a repetir, a se cortar, a querer se suicidar. Então, o que eu mais tenho visto, se você olhar hoje, eu estava vendo uma matéria, como aumentou o número de crianças de 10 anos até 20 e poucos anos querendo se matar. Os índices de suicídio aumentaram 200%.
Deus me livre, que coisa triste. Nós vivemos um agora de loucura total. As pessoas estão doentes nas emoções, desequilibradas. Elas estão fragmentadas na sua alma. E é o terceiro tipo de oração. Bom, aí a gente faz essa oração, né? É que eu me perco porque eu falo tanta coisa ao mesmo tempo. Não, mas quando você fala criança, você quer dizer qualquer filho de qualquer idade. É a criança interior. Criança interior. Então, quando você vai rezar por essa criança interior, você rezou pela gestação, você rezou por essas imagens com o sangue de Jesus, com o Espírito Santo de amor, e para que a criança sinta e perceba esse amor. Ela tem que perceber. Você tem que terminar. A oração é assim, cocada de coco de coqueiro. Então a gente tem começo, meio e fim. Então a gente faz assim. A criança também tem que perceber. Aquela criança interior do teu filho de 80 anos também tem que perceber. Tem que perceber que ele é amado, senão também a gente não acaba a oração nunca. Porque a gente está enchendo o vazio dele. Se está vazio, se está com dor, Deus tira a dor, mas Deus também tem que preencher com o quê? Com amor, e ele tem que sentir esse amor. Vamos lá. Tem outro passo para a gente dar, o terceiro passo. O que é? Nós trazemos, mesmo que Deus esteja curando, amando, ali, a pessoa precisa de proteção. Olha como é que é. Está na Bíblia, que depois que a casa fica limpa, Deus limpa, cura, etc., os demônios, aí é uma parte espiritual, se você acreditando ou não, os demônios, eles têm raiva, e eles querem destruir aquela casa. Então voltam até piores. Então por isso que a gente reza para São Miguel Arcanjo, que estamos fazendo a Quaresma, para que São Miguel e todos os arcanjos e Nossa Senhora, nós pedimos que protejam aquela criança, aquela pessoa. Então, nunca esqueçam disso, gente. Façam a cura interior, que é um processo profundo de libertação, de cura. Façam essa amorização, que é o segundo passo, que é das imagens, com o sangue de Cristo, com o Espírito Santo, que a pessoa perceba. E o terceiro passo é você pedir a proteção, para que ela não ande mais sozinha, para que os anjos, o anjo da guarda daquela pessoa, aquela criança, daquela pessoa, e São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora protejam, eu peço para Nossa Senhora também, para proteger aquela pessoa completamente, para que o mal não toque nem um só fio do seu cabelo. Olha como é impressionante, se a mãe fizer essa oração, nada pode tocar aquela criança. Porque... Vamos repetir as fases. Primeiro, Arthur, o que a gente tem que fazer? Gestação. Rezar pela gestação. Como você reza? Vou explicar. Você impõe a mão, não expliquei isso, sobre a foto, se o teu filho não deixa você rezar por ele, você tem que impor a mão, como está em Marcos 16, Jesus falou assim, imponham as mãos e orem pelos doentes, né? É uma doença da alma, então você vai impor a mão sobre a foto, ou sobre ele, se estiver dormindo, e você vai fazer, normalmente eu peço pela foto porque demora muito a oração, e você vai clamar que o Espírito Santo te conduza. Aí você vai no primeiro mês, no segundo, no terceiro, é longa, tá? 9 meses, mas principalmente nos 3 primeiros meses, que venha curando esse cordão umbilical. E aí você vai colocar as coisas que Deus vai te inspirar, que você não anotou no caderninho ali, maldições, heranças, o que ele está manifestando, então você vai repetir ali, que Deus cure no primeiro mês agora, tendências suicidas, vazios, paixões erradas, votos secretos, laços de almas, você vai pedir para que ele não repita os erros do teu passado, que Deus corte ali essas heranças negativas. Você vai pedir toda essa bagagem, né? Aí você pede no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto, até o 9º mês. Você pode até falar, ou fazer o mesmo pedido para todos os 9 meses. Que Deus Mas tem que isso. ser em 9 meses? Tem que ser em 9 meses? Tem que ser todo mês? Eu faço completa, né? Normalmente porque, olha, e os resultados são incríveis. Você tem que ver curas de câncer, cura de depressão. Eu faço 9 meses, por quê? Porque eu não sei se no 8º mês a mãe já não aguentava mais, tá gordinha, tá pesada, não sei o que, não aguento mais, essa criança tem que sair logo, não sei o que. Parece um livramento, né? A criança tem que se livrar. Mas o que eu estou perguntando é o seguinte, essa oração dura 9 meses, é isso? Não. Ou a gente, é isso não, que... Não. E na hora que você está rezando, você reza pelos 9 meses. Você faz reza ali. pelos 9 meses de uma vez só. De uma vez só você reza. E você repete essa oração. E você repete essa oração quantas vezes você quiser. Ela não é estagnada. É uma oração de profunda. Às vezes você tem que repetir ela várias vezes. Em paralelo, o que eu faço? Eu mando celebrar missa por essa pessoa, essa criança, em ação de graças. Missa não é só para morto, que fala assim, 7º dia, não. Missa a gente manda celebrar porque é o sacrifício maior ali na Eucaristia. Jesus lava toda aquela hereditariedade daquela criança. Aliás, até hoje eu só vi heranças sendo quebradas pela oração materna em conjunto com a missa, porque a Santa Missa, olha como quebra essas hereditárias. Ali a gente coloca no cálice e no vinho e no pão, né? No corpo de Cristo, toda essa hereditariedade. Bom, isso é paralelo, eu mando celebrar a missa, em ação de graças. Missa comunitária é baratinha, você manda lá celebrar na sacristia, com o nome da criança.
E o que acontece? Aí você vai rezar. Não esqueçam de fazer uma coisa. Você vai falar, se você é mãe, você vai falar assim: pela minha autoridade materna, que tu me deste, Senhor, que Deus te deu autoridade, eu quebro, desligo, rompo toda essa malignidade, esses pensamentos, se for pensamentos, esses pensamentos impuros, esses pensamentos ruins, esses sentimentos estragados, essa deformação na sua autoimagem, porque tem crianças que não se amam, elas têm uma autoimagem muito ferida. Então, aí você vai rezar pela autoimagem, pelos sentimentos, pelas coisas que você percebe que estão erradas, aí você seja muito didático. Eu digo assim, cirúrgico, oração de cura interior tem que ser cirúrgica, você tem que falar, dar um nome ao boi, ou ao demônio, ou que está por trás disso, né? Falar assim, espírito de vício, espírito de depressão, sabe? Então você vai falar isso daí, verbalizando, pela tua autoridade materna, impondo as mãos. E no final dos 9 meses você fala assim: e Senhor, eu abençoo agora, com essa bênção materna, eu dou a minha bênção materna. Aí diz o nome da tua filha, Ana Rita, eu te abençoo agora, minha filha, teus caminhos, tua felicidade, tua profissão, tua vocação, tua maternidade, eu te abençoo com todo o meu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você fechou uma oração completa ali. E depois, se você sente que ela precisa de mais, porque a oração continua, né? Aí você vai fechar teus olhos e você vai se lembrar daqueles momentos que ela era criança, jovem, quando foi que ela se machucou, quando foi que ela se afastou de você, o que ela fez de errado. Então, os teus erros também de mãe ou de pai. Então, você começa a perceber ali, aí você começa a lembrar das imagens. Que sentimentos trouxeram essas imagens? Se alguém morreu e ela se sentiu marcada com isso. Então, e você reza sobre essas imagens que Deus vai trazer. Deus não traz tudo numa oração. Você vai sentir um dia uma coisa, daqui a uma semana você vai sentir outra coisa. Então, você vai apresentando a Deus isso, nessas 3 formas que eu te falei. Aí quando vem a imagem, você fala assim: Senhor Jesus, lava com teu sangue essa imagem de dor, de perda, de deformação. E cura, enche com teu amor. Olha só como oração, rapidinho, 3 segundos. Enche com teu Espírito Santo essa imagem. Substitui essa imagem de dor por um abraço carinhoso, que só você pode dar. Você pode voltar no passado, Jesus. Eu não posso, mas tu pode. Eu falo assim com Jesus: você pode. Então você vai lá agora, no passado, e vai... Ai, meu Deus. Que tá precisando desse abraço. Aí enche com o teu amor. Aí Jesus vai lá enchendo e termina a oração falando assim para ela. E Jesus, que ela saiba que ela é amada, que ela sinta, que ela perceba que ela é linda, que ela não é isso que o mundo está falando para dela, que as pessoas estão colocando. Pelo contrário, é a imagem e semelhança de um Deus lindo de amor. Então ali você fechou aquela oraçãozinha, a segunda, né? E a terceira é aquela que eu falei para vocês, né? Você sempre peça proteção. Aí você vai falar o nome dela, Ana Rita. Eu tenho 2 filhas, a gente vai falar da Ana Rita e da Ana Clara, então tá bom. Mas a Ana Rita está sendo abençoada hoje, sei por quê. Ela está muito abençoada hoje. Você pisou no chucrute, Ana Rita, porque Deus está falando você. Vamos lá. Então aí o que aconteceu? Aí você vai falar assim: eu te protejo com minha bênção materna, e eu peço agora São Miguel Arcanjo, vai lá, cuida dela, dos filhos dela, do casamento dela, do trabalho dela. Olha lá, hein? Vou te cobrar isso, São Miguel. Aí você fala assim para ele: então, aí você pede São Gabriel, São Rafael, eu peço para todos. E o anjo da guarda, de Ana Rita, Ana Clara, outra, e da Ana Clara, que protejam em todos os, você fala assim, em todos os teus caminhos. Quem você vai encontrar, você vai se relacionar. Eu sempre abençoo tudo, trabalho, relações, tudo. E eu abençoo vocês agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou a oração, mães. Essa oração é poderosíssima. Depois você pode rezar o terço. Essa oração pode ser misturada no terço. O que eu faço às vezes? Eu pego cada mistério do terço, o primeiro mistério, eu peço perdão pelos pecados dos meus antepassados, dos antepassados da Ana Rita e da Ana Clara. Peço em mim que Deus perdoe os nossos pecados, pecadinhos e pecadores. Aí eu faço o primeiro mistério de perdão. Segundo mistério, o que eu faço? Aí eu entro, começo a olhar a cura interior, que é isso que a gente falou, do cordão umbilical, a gestação. Eu coloco em cada pedrinha um mês de gestação. Primeira pedrinha, primeiro mês de gestação, que Deus venha curando. Depois eu rezo pelo quê? Justamente por essas 3 etapas, né? A gente reza para que o Espírito Santo venha amorizando essa criança. E aí você faz essa oração no terço. E cada Ave Maria, ou cada pedrinha, você vai colocando um sentimento que vem no teu coração. Se for uma maldição, Senhor, o que quebra agora a maldição, a repetição, digamos, de falência financeira. Ave Maria, cheia de graça. Agora, Senhor, quebra agora repetição, fracassos nos relacionamentos. Ave Maria, cheia de graça. Eu vou colocando em cada pedrinha, olha, esses textos que eu faço com as minhas. Isso é muito poderoso.
Eu faço com o pessoal de São Paulo esse texto. As meninas, as mães me pedem isso, aí eu vou lá e faço. É longo, mas é bonito, é forte pra caramba. A gente faz... É forte. Porque ali tem muita interpretação junto, entendeu? E no final, eu faço o último mistério, sempre a bênção materna. As mães levantam o braço, impõem o braço sobre, porque estamos longe, né? Sobre os filhos, num ato de vitória, e a gente abençoa, e fala assim, vocês agora vão abençoar os filhos de vocês. E aí elas abençoam tudo, as emoções, a psique, o sentimento, as percepções, trabalhos, vocações, tudo. E fecham com a bênção e a proteção dos anjos, né? Que lindo, hein, Henrique? Que lindo, Arthur. Que coisa mais linda, hein? Que sai do coração. Não é? Eu digo assim, vamos sair da oração formal, porque a oração formal, ela também tem que sair do teu coração. As pessoas gostam de ficar só no texto, ela repetir. Gente, não façam isso. Não, sim. Eu acho que a gente tem que conversar com Deus, sabia? Se abrir com Ele, né? Não, e é lindo, porque Deus está ali com a gente, está ouvindo a gente. É uma coisa sagrada, é uma coisa sobrenatural. E a gente não percebe esse poder. É o poder sobrenatural que está sendo derramado sobre tua família, teus filhos. Coisa mais preciosa, mais linda isso daí. Então, essa é a maneira que nós aqui do Vinde Verde fazemos. E olha, tem dado muitos frutos, muitas curas, muito resultado. As pessoas, elas falam assim, sabe o que as pessoas me escrevem? Se você ler no YouTube os comentários. Eu já vi vários. Está ressuscitando minha fé. As pessoas estão afastadas da igreja há anos e estão encontrando um Deus verdadeiro, um Deus gostoso de falarem, conversarem. As pessoas tinham medo de falar com Deus. Eu falei, gente, para com isso. Você tem que falar com Deus, assim, está tudo errado, é uma droga aqui. Então, hoje, posso contar um testemunho engraçado? Pode, se conta. Me ligou uma mulher assim hoje, já virou minha amiga, ela, né? Aí falou assim, meu marido não quer transar comigo, desculpa o termo, não quer fazer amor comigo, não sei o quê. Aí eu falei assim, minha senhora, mas não tem problema. Mas você gosta dele? Gosto, não sei o quê. Então, eu falei assim, o que você faz para agradar o seu marido? Assim, você instiga ele, você é sedutora ou não? Porque sabe o quê? Eu falei para ela assim, a gente tem a tendência de esquecer, de ser jovem, de ser feliz, de ser sedutor. O namorar-se, tem uma música do Pazizinho que fala assim, amor que amor nunca morre, mas a gente tem que cultivar igual uma roseira. Tem que cultivar todo dia. Então, sabe, às vezes a gente não trabalha o óbvio, a gente não para fazer amadurecer aquele amor. Então, olha, eu falei assim, minha filha, desculpa te falar, mas vai no cabeleireiro, tá dolorido ver teu cabelo assim, falei pra ela assim, dói. Então, bota uma roupinha sensual, compra uma lingerie nova. Gente, mas é por quê? Eles falam assim, até isso é cura. Porque a pessoa, ela mesma, a mulher, se olha, você acha, não, já tá velha, tá feia, não sei. Não tá não, minha filha. Cada idade tem sua beleza, cada idade tem sua sensualidade. Então, a gente não sabe viver. Esse é o problema, nós somos tão machucados. A mídia fez o desfavor, né, de tantas coisas, de estragar justamente a beleza do romantismo, do amor, da conquista. Porque, gente, Deus é romântico. Deus é apaixonado por nós. Como nós queremos encontrar com Deus de amor se nós não amamos? Então, a oração é estar apaixonado. Como você vai rezar sem estar apaixonada? Jesus é maravilhoso. É mais bonito que o Brad Pitt, gente. Vocês são mulheres, ó. Jesus é um gato. E vocês não se apaixonam por ele, não sei por quê. Porque, olha, o Cântico dos Cânticos diz assim, ele é o meu amado, capítulo 6, o meu amado é meu. E eu sou do meu amado. Gente, imagina, isso também para o casal. Vocês são amados, amantes e amados, né? Então tem que ser amado. E eu falo isso para tudo. Os filhos vão sentir esse amor. O amor, gente, não são palavras. O amor é na presença e na vida. A gente vai viver o amor. Então, isso é assim. Eu fico assim, você estava falando, Arthur, estava pensando assim, como é difícil para os filhos ver os casais brigando, né? Como deve ser difícil para os filhos entender que aquela relação está difícil, está complicada, e eles estão se agredindo. O filho, na verdade, apesar de saber que estão ali, que os pais amam, eles se sentem muito atingidos, né? E essa consciência de que a gente tem que entender que os filhos nessa hora sentem demais é muito importante, e rezar para que esses momentos nunca aconteçam, né? Porque a gente sabe que esses momentos são terríveis. Sabe uma coisa que eu percebi muito assim, os meus filhos, eu abraço muito eles, eu beijo muito eles até falam assim, chega, para isso aqui. Mas é tanto amor que não cabe no meu coração, sabe? A gente não cabe no nosso coração.
Então, eu vejo assim, os meus filhos são meus companheiros, são meus amigos. Então, eu nunca As minhas filhas também são minhas amigas e companheiras. A gente se dá muito bem, graças a Deus. E você vê que qualquer caminho que eles pegarem, eles podem contar comigo. Então, eu vejo assim, não é uma coisa também tão distante. Se a gente souber dar esse amor, estar presente, que eu falo assim, estar com eles, eles se souberem disso, eles nunca vão fugir da saia, né, da mãe ou do pai, né, do lado do pai. Então, o que acontece? Eu sei que tem dificuldade, tem pais que estão passando o terrível. Tem uma mãe que falou que o filho bate, né? Eu já pequenininho já bate. Nossa. Gente, mas tem que dar limites, nós temos que aprender a dar limites. O marido tem que cooperar, porque o marido também não coopera. Então, a gente tem muitas realidades difíceis. As pessoas têm que sair para trabalhar e tem que deixar o filho com uma pessoa desconhecida. Então, nós lidamos com N realidades. Eu entendo tudo isso. Então, nós temos que aprender que, se nós não estamos conseguindo dar amor, a oração é fundamental para o teu filho. Como eu disse para você, se o teu filho vive no mundo perfeito, do amor perfeito, mesmo assim precisa de oração. Imagina se ele não tem amor, ele vai precisar mais de oração ainda. É verdade. Porque senão vai ser uma pessoa, um garoto fragmentado, um garoto perdido no mundo aí, que não vai saber nem quem ele é. Então, é uma das coisas fundamentais para a gente, a maturidade, né? Agora eu queria... Não, fala. Depois eu quero falar só sobre a Quaresma de São Miguel. Fala, por favor. Nós vamos dar uma dica só. Gente, a oração, ela é poderosa. Ela é sobrenatural. Se vocês se impuserem a mão, tiverem consciência de quem está por trás de você, abençoando o teu filho, você rezaria com muito mais fervor, com muito mais amor, porque a oração do paterno e materna tem autoridade. Rezem com paz, rezem com autoridade. Vocês não vão se arrepender, os filhos de vocês vão ser agraciados e abençoados. Eu acho bonito você falar isso, que a gente tem que rezar com autoridade. A autoridade que foi dada por Deus, né? Que a gente tem essa autoridade. Essa autoridade. Totalmente. Agora, tem pessoas que estão chorando, reclamando, então não adianta. Não adianta, né? Tem que ser firme, né? Tem que ser firme. Tem que ser firme. Agora, Arthur, e a Quaresma de São Miguel? Eu comecei a fazer, eu tô achando tão bonito. Eu acho que as pessoas se sentem mais fortalecidas, né? A gente fica assim, mais, não sei te dizer, mais assim, na terra, mais forte, né? E São Miguel tem uma energia muito forte, né? O São Miguel é o príncipe dos anjos, dos arcanjos, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu sou devota de São Miguel. Eu até mostrei aqui meu São Miguel aqui, que eu tenho comigo aqui, ó. Um deles aqui. Você me mostrou aquela foto. Eu tenho aqui no outro São Miguel. Eu estive lá no Monte Gargano, lá onde ele apareceu, lá na Itália, onde tem a espada dele, tem etc. Bom, e lá tem uma pedrinha que na época tinha uma peste, e São Miguel falou assim, peguem da rocha, é uma caverna, né? Peguem essa pedrinha e passem onde está doente. E as pessoas passavam e eram curadas milagrosamente. Aí o que aconteceu? Eu estive lá em Monte Gargano também. Então, é lindo demais. Aí eu peguei, eu trouxe essa relíquia, né? Aí eu dei para uma pessoa que estava com câncer e não sei o que está acontecendo, mas está indo bem o tratamento dela. Então eu falei, ó, agradece a São Miguel, porque São Miguel está agindo aí, intercedendo por você. Mas a Quaresma, ela tem um mistério. O que é lindo? São Francisco de Assis, quando ele é inspirado por ela, ele queria criar uma intimidade com Deus. Por isso você está sentindo isso. Porque a Quaresma, as pessoas acham assim, é só uma penitência. Não é só isso. A Quaresma, tanto que nós estamos fazendo em 4 movimentos da alma, né? Uma, quebrando maldições através do perdão. Nós vamos fazer isso em 10 dias. Segundo, a cura interior, que vamos rezar. Na segunda etapa, você cura interior. Vamos entrar na alma, no cordão umbilical, na tua gestação. Vamos fazer 10 dias de oração profunda e cura interior. Depois vamos entrar na libertação. Aí é o combate mesmo da Quaresma. Porque São Miguel é ele que nos defende contra todo mal e malignidade. Porque, eu não falei aqui, mas nós temos antepassados que fizeram pactos com o demônio. Se misturaram com um monte de coisas, abriram portas espirituais que não deveriam ser abertas, e aquele demônio sem vergonha encardido, ele vem cobrar um preço. E não tem data para cobrar o preço. Então, por isso, nós pedimos para São Miguel, príncipe dos exércitos celestes, vir intervir e proteger aquela família e libertar essas barreiras que você sente. Tem pessoas que falam assim, Arthur, meus negócios não andam para frente. São Miguel Arcanjo. Arthur, isso aqui não está andando para frente. Se tem barreira espiritual, até material, qualquer coisa, São Miguel Arcanjo. Essa Quaresma é poderosíssima, é milagrosa, é fantástica, vocês vão amar. E no final a gente faz aquele ato de abençoar os nossos filhos, pedindo o Espírito Santo e preenchê-los de amor. Então a gente faz, nossos filhos e nós, né? Nós fazemos os 4 movimentos da alma que é completa, né? Ou seja, reconhecer que Deus é o Senhor através do perdão, depois a cura da alma, depois a libertação, a proteção, e depois a
a preenchimento da bênção de Deus na nossa vida. Nós saímos, olha, completos dessa quaresma. Ela é plena, é maravilhosa, ela é mística, né? Porque São Francisco de Assis, ele tinha encontros com Deus, místicos, sobrenaturais. E nesses encontros, Jesus, ele sentia assim, meu Deus, as pessoas não amam a Deus, elas estão vivendo sua vidinha, só procuradas com dinheiro, naquela época. Hein? Naquela época, imagina agora. 1200. Então, naquela época, eram tão materialistas para ele. Vou espirrar. Aí, desculpa. Aí o que aconteceu? Nessa época tão materialista para ele, que era tão, a igreja até era muito rica, ele achava que era tudo muito rico, ele começa a ver, meu Deus, as pessoas não estão enxergando o essencial da vida, que és tu, Senhor. Então, porque por isso ele faz essa quaresma, ele quer ter uma intimidade, ele sentia, eu preciso ter mais intimidade. Só que ele já tinha tanta intimidade com Deus que ele recebe as chagas. Ele sobe o monte, né, e recebe as chagas de Jesus. E é maravilhoso, porque aí ele faz, gente, ele fala assim, eu quero sofrer por Jesus, eu quero me unir a ele. Então ele inventa essas quaresmas, ele faz 3 quaresmas no ano, ele fazia, né? Então, e essa de São Miguel para ele, porque ele era muito apaixonado por São Miguel, tinha uma intimidade muito grande com São Miguel Arcanjo. Outro detalhe de São Miguel, posso falar? Pode. São Miguel, na hora da nossa morte, ele é que nos conduz direto para o céu. Por isso temos que ter intimidade com São Miguel. Não só proteção aqui na terra, mas proteção, porque na hora da morte dizem que é terrível o combate. Então, ele vem, aqueles que são filhos espirituais dele, que são ligados a eles, ele vem, olha, isso é uma promessa, é linda essa promessa. Ele vem resgatar aquela alma, ajudar, né? Então, até nisso nós contamos com São Miguel. São Miguel é incrível, gente. São Miguel é tudo de bom. São Miguel é tudo de bom. Eu concordo com você. Eu tenho, assim, eu adoro São Miguel, eu tenho, assim, até tem aquela ejaculatória, né? Falando em São Miguel, corta, secciona, limpa e purifica. Tudo que não é luz, tudo que não é amor, tudo que não é paz. Eu realmente falo sempre essa. E você sabe uma coisa, Márcia? Você escolheu o melhor caminho. Porque, independente de qualquer coisa, a gente é só uma igreja terrena. Nós contamos com a igreja celestial, comunhão dos santos e dos anjos. Então, eles estão presentes aqui. Sabe quem via os anjos? São Padre Pio. São Padre Pio via os anjos direto, assim. Gente, e ele ficava pensando com as pessoas, não pediam para o anjo da guarda, não pediam para São Miguel. E ele conversava direto com os anjos. Falei, gente, e Padre Pio morreu 50 anos atrás, 1968, gente. Estamos falando de um padre recente, um grande santo da igreja, um dos maiores da igreja católica, e que tinha essa intimidade com os anjos. Então, não é a historinha da carochinha, os anjos existem, estão presentes aqui enquanto conversamos, São Miguel está aqui, ele ouve tudo, e Deus permitiu isso, para eles nos ajudarem. Nós estamos num tempo de muito combate, aliás, o mundo está muito contaminado. O mundo está muito difícil. Está depravado, está deformado. E nós estamos vendo o reflexo nas crianças, nos jovens. Gente, quando já se viu um garoto de 10 anos, eu fui atender uma vez no Jardim Botânico, querendo se matar. E família boa, maravilhosa, aqui. Eu falei, gente, como é que pode isso? Que é isso? De onde vem esse... Ninguém sabia explicar. Nem psiquiatra, nem psicólogo, nem nada. Então, tem vazios dentro da gente. É consequência desse mundo que nós estamos vivendo, né? Então, é isso que eu estou falando. A gente para um pouco. Eu digo para você, o segredo é parar. Jesus era o homem do silêncio. Jesus parava para orar. Ele, que é Deus, parava para orar. E nós não paramos. Ele parava para se alimentar. Ele parava para se encontrar com esse amor, com Deus, que é o Pai amoroso. Gente, e esse silêncio da alma são também místicos. Você tem que parar para se escutar. Eu falo assim, escutar-se, ouvir-se. Será que eu estou legal? Sabe por que outro dia eu estava rezando? Uma pessoa que está com câncer, seríssimo. E eu falei assim, minha filha, eu estava rezando por ela, e eu sentindo a cabeça dela longe, sabe? Eu falei, você está pensando o quê? Eu falei assim. E ela falou assim, não, eu estava pensando aqui num problema, isso aqui. Gente, se você não tem tempo, agora que você está perigando tua vida, de se olhar, de parar, de se cuidar, quando você vai parar? Se você estiver no céu? Então, eu acho que é um alerta para todos nós. As pessoas ficam muito incomodadas de ficarem no silêncio. Porque no silêncio elas podem ouvir coisas delas mesmas que às vezes elas não gostariam de ouvir. Então, às vezes as pessoas se atordoam para não ouvir. Você deveria trabalhar com cura interior, sabe por quê? Porque as pessoas reclamando da minha novena outro dia, que eu estava fazendo da cura interior, uma mulher quase querendo me bater, falou assim, Arthur, eu não consigo entrar nesses silêncios porque me dói muito, minha vida é muito sofrida, ela não consegue entrar de jeito nenhum, porque a história dela é tão sofrida, falou assim, que ela não quer lembrar. Tem uma mulher que perdeu o filho, que ela não aceita até hoje. Tem isso, né, família? A gente nunca enterra, né? Então tem os lutos que a gente não quer largar também. Então, olha, temos o ser humano,
nós temos um baú, os porões da alma, que diz Santa Teresa d'Ávila, e guardamos. E ali nós precisamos parar para sentir, para nos olharmos, para nos amarmos. Eu acho lindo. Porque, gente, enquanto estivermos acelerados e vazios de nós mesmos, que Deus te deu uma alma verdadeira, tua oração vai ser sempre fake. Vou te falar sério. Por quê? Eu falava sempre assim para as meninas, os jovens, né? Se você finge, isso é como fosse um fingimento. Você finge que você reza, Deus vai fingir que te ouve. E vai ficar uma brincadeira eterna. Você fingindo que reza e Deus fingindo que te ouve. Então, então fale com o coração, né? Tem que falar com o coração. Essa é a oração da... Arthur, a gente vai ter que terminar, infelizmente, senão a gente vai sumir do ar, assim, não é uma coisa boa. A gente tem que se despedir. E eu quero te agradecer muito. Eu acho que você fez aqui um caminho de oração muito importante para todos os pais. E eu espero que todo mundo que nos assistiu aqui possa fazer essa cura interior e curar os seus filhos, porque a gente sabe, né, que quando os nossos filhos não estão bem, a gente não fica bem. Então, a gente precisa trabalhar isso com muita atenção e carinho. Muito obrigado, Arthur. Obrigado por você abrir esse canal pra gente, tá bom? Beijo para todos. Obrigado, Marcos. Deus te abençoe muito. Muito obrigada para você. E vamos combinar uma outra vez também, lá no futuro, tá bom? Tem muito tempo para a gente falar depois, vou te falar depois. Muito tempo, se a gente conversa depois. Obrigada, Arthur. Um beijo. Beijo, gente. Grande abraço. Abraço. Deixa eu botar aqui. Gente, olha que maravilha que foi essa live com o Arthur. Ensinar essa oração para a gente fazer para os filhos, que é tão fundamental, principalmente num momento como esse. Eu espero que tenha sido maravilhoso para vocês, como foi também para mim. E quero dizer que na quarta-feira estarei aqui com uma professora de filosofia maravilhosa, Lucilena Galvão, da Nova Acrópole. Nós vamos falar como a filosofia pode nos auxiliar a entender melhor o mundo que a gente está vivendo, tá bom? Então, até quarta-feira, a gente se encontra aqui de novo, mas às 20 horas, tá bom? Até lá.